Palmeiras foi bem ontem só tendo baixa exigência, é isso? Não, a gente tem que falar do Botafogo, né? O Pedro Ivo gosta muito quando eu cito a equipe que talvez tenha menos visibilidade, a equipe que é menor. Não tem como contar a história ontem do Santa Cruz sem contar o que jogou o Botafogo. O Botafogo colocou o Palmeiras com muita dificuldade para jogar, muita dificuldade. O Prazo, quando ele fala em relação à justiça ou injustiça, talvez a gente troque por merecimento. O Botafogo teve uma atuação para pelo menos levar um ponto do Palmeiras ontem, né? Contra o Palmeiras em Ribeirão Preto. Não levou. E acho que o Palmeiras ontem, William, fez um primeiro tempo que foi pior que o Botafogo, mas o Palmeiras melhorou no segundo tempo. O segundo tempo foi muito mais equilibrado do que o primeiro em relação às chances criadas, a finalizações. Agora, o Botafogo terminou o jogo ontem chutando mais ao gol do que o Palmeiras. Isso quer dizer que... O que é uma raridade, hein? Isso é uma raridade. E aí, o Everton aparecer tanto num jogo assim como apareceu ontem, ainda pela mudança em relação ao Danilo no meio campo, o Jailson teve mais dificuldade para jogar. Com a Atuesta, o time do Palmeiras ficou um pouco mais com a bola, por mais que o Palmeiras tenha errado muitos passes ontem. O Palmeiras demonstrou dificuldade ontem para jogar, para criar jogo mesmo. O Palmeiras cometeu muitos erros de passe, quando tentava sair da intermediária para jogar. O jogo muito com o Piquerez aberto pela esquerda, um jogo que não foi tão bom para o Rony. Não foi tão bom para o Hendrick jogar ontem em Ribeirão Preto. Acho que o Botafogo dificultou muito a vida do Palmeiras. Pelo que foi o jogo, o empate me parece que contaria uma história melhor do que foi a partida do que a vitória do Palmeiras ontem em Ribeirão. William, tem uma coisa que a gente vai falar, que aí nós vamos voltar a analisar o elenco do Palmeiras. O Abel tem pedido reforços, né? Mas eu gostei do que ele falou ontem. Não é encher elenco, é resolver o problema do elenco, aquilo que você está precisando. E tem dinheiro para isso. Encher elenco, exatamente. Mas, resolver. daqui a pouco não vamos falar mais especificamente disso. Mas estou falando do que o campo responde. Por exemplo, o Jailson voltou de contusão. São 8 meses inativo. Perfeito. Demora pro cara, ainda mais naquela posição em que a bola, a intensidade é diferente, a bola tá passando, é muito difícil o sarrafo e também chegar num time para substituir o Danilo. Na verdade, até falava isso com o Prates no camarim, talvez o Jailson não seja o cara do Danilo. Talvez o Zé adiantado sim, o Jailson é mais contenção. Porque o Jailson era a aposta do Abel. Ele colocou o Jailson, não estou falando nem de ontem, mas quando o Jailson veio pro Palmeiras, começou... Era ali, só que machucou. O que salta aos olhos é o seguinte, talvez as vitórias recentes do Palmeiras fizeram com que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que acabou há pouco tempo, para o torcedor ou para alguns diretores, talvez tenha mostrado o seguinte, o elenco é bom, cara. Isso aqui dá pra, o time ganhou o Brasileiro. O Palmeiras tinha um belíssimo time, o elenco, faltavam algumas peças. Agora salta mais. Por exemplo, o Atuesta ontem, eu já sabe que eu brinquei muito com ele e tal, mas você vê que ele não fez o que era preciso, que essa bola longa, ele só acionava mais de lado, ele entrou para o Palmeiras ficar com a bola, mas tentar acionar e começar a armar de trás. Por isso que ele jogou um pouquinho mais recuado. Mas ele é o que tem menos crédito de todas as opções? Eu acho que ele teve mais chance que os outros, né? Sem dúvida. E não respondeu tanto. Mas isso aí é por isso que às vezes quando eu falo aqui de outras opções, de outras posições, é porque o Palmeiras fez uma aposta, ainda não deu resultado, talvez seja o momento de olhar e falar, eu preciso de alguém que venha para me trazer esse resultado imediato. E eu acho que o Palmeiras precisa para ontem, para contratar um cara para essa posição. Aí, viu, Edu? Que me parece que tem que ficar muito clara. Igual o Danilo não vai ter. Não vai ter mesmo. Umas características não vai ter. Que o Danilo faz no meio campo. Agora, é possível montar um time muito bom como o Palmeiras tem, com alguém diferente do Danilo. Um outro tipo de jogo, um outro plano para jogar. Agora, igual o Danilo não vai ter, é muito difícil um meio campista como o Danilo. Você vai perder em alguma coisa e vai ganhar em outra. Se vier o Matheus Henrique, o Mateuzinho, é um outro tipo de jogador. E o Palmeiras vai ficar muito bom. O próprio Jean Lucas é diferente. Com o Jean Lucas, que segundo o Pascoal era a primeira opção. Então, só que o Jean Lucas parece que quer continuar na Europa. Eu acho que a situação do Danilo, e é um desafio para o Abel Ferreira nesse momento, é encontrar um time tão bom quanto o Palmeiras já tinha com o Danilo, mas sem o Danilo. Igual o Danilo não vai ter. Vai ter um outro tipo de meio-campista. Mas acho que tem uma outra coisa que tem que ser... Boa tarde, Edu. Boa tarde. William, boa tarde. Muito boa tarde. Ao fã de esporte, principalmente, que a gente fala pra ele, não pra agradar o Praga. Exatamente. Pontuar isso. Por mais que hoje ele merece que ele passou o creminho ali do Cristiano Ronaldo. Eu não quero me alongar no assunto, mas foram bons 40 minutos que acertaram minimamente. Ele foi minimamente. Ajustaram. De novo, a sua exigência tá baixa. Não, mas aí também eu acho que é igual início de temporada, tudo bem. pouco a pouco, jogo a jogo. Aí ajustaram o cabelo dele, sabe o que ele fez? Foi na garoa. Isso. Lá não foi. Toma chuva. É um penteado em pré-temporada, vamos lá. Eu tento, mas o Prates não me deixa falar sério. Agora, sobre o Palmeiras, eu tô de acordo. Não vai ter um novo Danilo. Só que eu acho que o que tá gritando, que tá ficando cada vez mais claro, eu acho que o Abel, sempre que fala, ele tenta pontuar isso,
O Palmeiras, pelas mãos do Abel, ele sempre se reconstruiu, não necessariamente precisando de uma grande contratação. Ou você tinha alguém subindo, ou você tinha algo muito inventivo e inteligente, uma boa sacada do Abel para cobrir buraco, ajeitar time, pensar alguma coisa para repor o que se perdia. Dessa vez não dá. Não subiu esse nome como Danilo, não vai subir. Sim. Não tem exatamente como você pensar peças dentro do elenco para tentar cobrir esse buraco. A capacidade ali de você se adaptar, ali em algum momento ela vai se esgotar e você vai precisar sim de uma grande peça. Eu acho que esse é o debate. Não é que precisa vir um outro Danilo, mas o que o Abel quer falar é que ano passado não teve a grande contratação, ele topou, teve título com isso. No ano retrasado talvez não tenha tido grande investimento, tudo bem, teve título com isso. Dessa vez ele entendeu que ele aguentou calado, mas uma grana entrou e ele está ali querendo sinalizar. Agora dá, né? Pedro, teve uma resposta dele, acho que antes do jogo, falando que alguém teria dito que ele não quer, que não... Um grande craque. E ele falou que não sabe de onde tiram isso, né? Mas, assim, eu não sou repórter, vocês são repórteres, né? Vocês investigam a notícia, eu só comento eu faço as observações do que eu vejo. E eu estava pensando assim, pegar os últimos 3 anos desde que o Abel chegou aqui. O Palmeiras não teve nenhuma grande contratação. Não teve. Não teve. Então que ele deram. E ele foi fazendo. Assim, então, mas o que eu digo, não é que, de repente, alguém falou que não quer. São observações e tu chega a uma conclusão. Se tem 20 contratações, 3, 4 de peso, 2 de peso, que seja uma de peso, tu pode dizer que... Agora, se tem 20 contratações e nenhuma é de peso, então tu tem que eu entendo que ou o Palmeiras não conseguiu contratar, ou então não quis contratar, né? Porque a gente trabalha em cima de observações. E eu vou dar minha opinião em cima dos dados que eu tenho, do espaço amostral que eu tenho de observação. Então, a sensação que passa é essa. Mas você sabe, Praz, que quando surgiu a notícia, até vou dar o crédito aqui ao pessoal do UOL, Danilo Lavieri, que eu também não acho que ninguém inventa a notícia, alguém deve ter passado. Tal. Claro. Mas o que eu até olhava muito, não do caso do Danilo, mas se aquilo fosse verdade, por exemplo, dentro do vestiário, né, eu acho que procede, é uma informação que ele deu e tem que respeitar. Mas do caso do Abel, por exemplo, o vestiário não ia aceitar uma grande contratação. Eu acho que o elenco do Palmeiras, e você trabalhou com boa parte desses jogadores, têm um perfil diferente. Esse elenco não seriam que criaria uma rebeldia em torno de um grande nome. Mas eu acho que tem um outro ponto. Essa questão que toda hora a diretoria fala, nós reforçamos, nós renovamos o Gustavo Gomes, o Dudu, isso faz parte do futebol. Bill Hendrick. Porque se a gente vai voltar... Vai estar reforço. E esse Palmeiras que o Praz fala de reconstrução e sem reforços, eu vou voltar lá para Orlando, porque eu estava lá quando eu cobri a Florida Cup e o Vanderlei subiu o Danilo, olhava o menino e ele falou, vou botar para jogar. Não vão me dar um grande nome, eu vou botar para jogar. Esse processo também faz parte. Tem um pouquinho de Vanderlei Luxemburgo por ter dado essas oportunidades. Mas desde lá, Praz, então você vê que é o primeiro momento do Abel trabalhando com esses garotos que foram lançados pelo Vanderlei. Depois tem os fenômenos Scarpa e Veiga, porque já surgiam e já estavam lá, mas de fato se mostraram. É mérito do Abel. Mérito do Abel, a posição do Rony, encontrando ele como um falso centroavante. Da Rafael. Até porque toda vez que a gente fala de um nome... Vou lembrar aqui pra vocês que o Mike jogou de ponta. Por quê? O Palmeiras não tinha na opção. Exato. Sim. Mas não dava resposta. Mas o que seria o grande nome do Palmeiras? Esses jogadores todos que o Palmeiras ajudou a melhorar, e o Abel ajudou a melhorar, todos eles são campeões, multicampeões pelo Palmeiras, eles não eram grandes nomes há 3, 4 anos. Hoje eles são grandes nomes. Mas aí o que você está falando? Há quanto tempo? Há 3, 4 anos. Tem um processo, tem um caminho, tem um percurso ali. O que eu acho precisa-se para agora. E eles tinham grandes nomes junto com eles. Precisa-se para agora. Ele desenvolve um Veiga. Sim. Ficar só no exemplo do Veiga. Ele espera a maturação de um Danilo. Eu só discordo um pouco dessa teoria de que o Lucha é o grande inventor, porque não é que é só uma convicção do Lucha. Tem uma política do Palmeiras. Sim, também. O Palmeiras queria que os jovens fossem levados ao profissional. O Zé Rafael, sim, ele mudou. O Zé Rafael mudou drasticamente. O Zé e o Rafael Veiga, para eles ficarem esses 2 exemplos, foi um processo, não foi do dia para a noite. O Rafael Veiga chegou e foi emprestado. O Zé chegou e era questionado se tinha que jogar no Palmeiras. Então, assim, essa demora ou esse aguardo para surgir um novo Danilo não está mais cabendo, porque você teve uma perda impactante. Você perdeu numa tacada só, numa virada de ano, Danilo Scarpa. Você perdeu o seu jogador que te cobra o campo inteiro, que te resolve o problema nos 3 setores, que é o Danilo, e você perdeu o melhor jogador de uma conquista de título brasileiro, numa tacada só. Não é que foi algo gradual, perdeu o Scarpa, já estava no radar, contratou, aposta no Hendrick, está moldando alguém. Não, você perdeu 2 jogadores fundamentais. A gente não está nem falando de Dudu e Rony, não. Estou falando de
Scarpa e Danilo, porque eu acho que do Rony seriam outros dois ali que ficaram, mas só os dois não resolvem. E aí eu acho que não dá mais para talvez esperar esse processo que você fala, porque há 3, 4... Eu acho que essa é a urgência. Ivo, essa é a pauta do Abel e bate no que o Praz fala. Ele nunca teve essa grande contratação. E não é nós, ele agora também quer morder um pouco. E não é nós que estamos dizendo que o Palmeiras tem que contratar um grande jogador ou que tem que contratar jogador, né? Porque, assim, pode ser uma opinião nossa, só que internamente eles têm o entendimento de que não, de que esse grupo. Mas o próprio treinador falou, então, porque às vezes de repente, falou na coletiva passada. De repente o pessoal de casa pode falar assim... No primeiro jogo ele chegou falando isso, lembra, Play? De repente o pessoal de casa fala assim, pô, mas eles querem que o Palmeiras contrate isso aqui, quem é que diz que precisa? Não. É treinador a pauta foi o Abel. E a Leila responde na segunda-feira naquela entrevista. E dá a sensação de que o clube, não só o Abel, mas o clube entende que tem que contratar, né? Por isso que nós estamos Exato, e o Palmeiras subiu. O Palmeiras, só uma coisa, ontem o Garcia jogou. O Palmeiras subiu 7 meninos da base para efetivar no profissional. 2 laterais muito bons. 2 laterais muito bons. O Palmeiras tem um trabalho muito bom na base, do João Paulo, da diretoria toda, é muito bom. Só que aí a resposta do jogador que dá é dele. Não tem o trabalho só da diretoria. Eu acho só que o Palmeiras tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você lança o menino, o Hendrick é um ponto fora da curva. Sim. Mas você começa a colocar, não, nós já subimos 7, tem os reforços aí, os 7 jogadores. Talvez os 7 não deem a resposta que todo mundo queira a curto prazo. E contratar esse grande nome, não é que nós estamos falando aqui de Soares, não, se for um grande nome é só porque só se for o Soares, se for o Gerson voltando. O que seria grande nome? Um grande nome pro Palmeiras Matheus hoje. Henrique é um grande nome, você acha? Se ele vier e resolver o problema, na minha opinião, eu acho que ele tem condições de resolver. Mas também não é a mesma característica. Mas não é o cara, porque o Palmeiras não vai ter mais o Danilo, como você bem falou, mas o Palmeiras precisa se movimentar no mercado até como uma resposta. Por quê? Quem tá na mesma prateleira que o Palmeiras? Eu acho, Flamengo. Eu acho que o tal grande nome... E o Flamengo nome, tá fazendo o quê? Se movimenta sempre. Eu acho que são duas realidades de mercado muito distintas. Mas o tal grande nome, para a resposta do Prado, né, que ele fala, quem seria o grande nome? Eu acho que não é o jogador X, o fulano de tal. Eu acho que é uma grande peça que chegue, resolva, não dependa de adaptação do Abel, o Abel ter que potencializar até ela desenvolver, ou que não dependa de 6 meses, 1 ano, 2 anos para se encontrar no time como foi um Zé, como foi um Veiga. É um cara que chegue estabelecido. Não é um novo Danilo, é um cara que chegue estabelecido. E tem, Pedro. Eu acho que você precisa garimpar no mercado. Eu acho que você precisa garimpar no mercado. Dúvida. Não, eu acho que você precisa garimpar no mercado. Não é possível que essa quando você tem uma sinalização de 8 meses que o Danilo pode sair... Ele vai no que eu falou, a qualidade está cara. É lógico. Mas eu acho que quando você tem uma sinalização de 6, 8 meses que o Danilo vai sair, você tem lá o seu departamento que está mapeando isso. Com certeza. Quando você tem uma sinalização de venda concretizada do Scarpa, meses antes dele se desligar, você tem alguém mapeando isso. Eu acho que tem oportunidade. Não é exatamente que jogador brasileiro está fora e pode voltar. Não. Que jogador pode ter no mercado sul-americano que pode render, que pode encaixar. Não precisa ir muito longe. Não é o caso. Não estou dizendo que seria a solução para todos os problemas. O Corinthians pega um Fausto Vera sem necessariamente ir buscar na Europa um brasileiro que não tinha chance. É um grande craque do futebol mundial? Não. Para nível brasileiro, ajuda muito? Eu acho que ajuda. Então, assim, não é que você vai ter um novo Danilo, mas é você trazer alguém que tenha capacidade de responder rápido. Eu acho que o tal grande nome que o Abel fala é preciso de gente que me resolva. Pedro, estou cobrando 20 milhões de euros no jogador para chegar aqui, patamar de seleção brasileira, outra seleção. Eu quero gente que resolva. O Palmeiras hoje não tem essa pessoa que resolva. Vai depender de novo do Abel potencializar alguém, ajustar. Então, mas aí eu só queria falar uma coisa aqui. Ô Pedro, você está falando uma coisa que eu vou passar para você, que eu estou vendo as anotações aí. Assim, todo mundo aqui confia no trabalho do Abel. Sim. Porque ele já comprovou muito. Isso, né? A gente não confia de maluco, porque a gente foi com a cara dele. Não, ele está indo num processo, está indo para o 3º ano, né? É curto ainda. Mas ele já provou, já mostrou a capacidade para recuperação de jogadores que há 4 anos, não era nada, hoje são grandes jogadores e tal, etc. O trabalho é maravilhoso nesse sentido. Mas você achar que assim, é automático, o cara faz isso, então pode colocar lá que ele vai recuperar, pode deixar que ele vai achar alguém. Eu vou dar um exemplo aqui. O Renato Gaúcho, quando ele chegou no Grêmio, o Léo Moura, que todo mundo já dava como aposentado, arrebentou naquela temporada lá com ele. O Cortez, meio folclórico, até arrebentou. Jael, lembra o Jael, o Cruel? Sim. E o Jael rendeu com ele, mas não sei quem rendeu com ele e tal. Diego Souza. Aí virou uma coisa do tipo, não, o cara tá meio largado, o cara tá meio desacreditado. Põe lá que o Renato recupera. E a gente sabe que não é assim. Quantos outros ele não conseguiu recuperar? Né? Como o Thiago Neves,
como o Lucas Silva, o próprio Luan, que chegou um momento e falou, não dá mais. Tem uma visão um pouco diferente. Tem vários atletas assim, e não é mágico. Então, assim, o Abel que faz o trabalho excepcional à frente do Palmeiras, excepcional, uma hora... Gente, pelo amor de Deus. A gente acredita tanto no Abel, a gente sabe tanta competência dele, Sim. A gente acredita tanto nele, que, mais uma vez, eu vou dar o braço torcedor, vou bater palma pra ele, porque ele disse que precisa, Joana. Ele disse que precisa, exatamente. Ele tá mas falando, sabe gente, por quê? me ajuda aqui, né? Mas vamos lá, porque eu sei que o Prato está indignado e ele manifesta isso até no olhar dele. A gente olha aqui as últimas contratações do Palmeiras. Atuesta, Merentiel, Flaco Lopes e o Tabata. Olha o perfil de contratação. O Navarro, eu nem vou colocar, porque o Navarro foi antes. Avalizados pelo treinador. Calma. Perfil. A gente pontuar, Perfil. né? Perfil de contratação. Mas não é jogador que tá chegando para resolver e tá no time direto. Mas o treinador conhece, que é o que ele quer agora. Tudo bem, avalizou todas as mas aí vamos lá. Isso aqui. Okay. Aí, desses daqui, qual hoje vocês apontariam, bom, esse aqui tem espaço no time titular? Porque é o seguinte, a gente às vezes esquece que o futebol tem 11 atletas, mas para ganhar campeonato e temporada ser bem feita, tem que olhar o elenco todo. Se o Veiga tem 3 amarelos, não nem vou falar se machuca, porque eu não quero que ninguém se machuque. Claro. Toma 3, quem joga? O Tabata. Ele ganhou, porque eu tô falando de caras que tiveram minutagem, não tô falando de cara, não teve chance. E a gente tá falando de cara, eu não tô dizendo que eu sou contra falar esse cara. Teve menos aí, né? Foi o que teve menos. Porque é pior dos outros. Aí o que acontece? Esses. O quê? Não é tão bom igual. E aí o que acontece? Esses caras ainda estão buscando um espaço. Sim. Por isso que eu falo que o Palmeiras precisa olhar o mercado agora e esquecer esse perfil. Porque o futebol ficou eu muito... discordo disso. Então, mas sabe qual é sempre a minha posição? Política do Palmeiras. Então, se o Palmeiras continuasse nesse perfil... Não quer dizer que não possa ser Não, mas sabe por quê, eu acho que você ter uma mudança drástica quanto a isso é um erro. Mas deixa eu te falar, não mudança drástica. É uma contratação. E outra coisa, são jogadores quase que testados aprovados acima da média. Vou te falar uma coisa. Suspeita. Não tem isso, gente. Mas deixa eu te falar. Não tem como a gente falar o seguinte, traz o volante que detonou no Penharol. Ninguém tem uma garantia que ele vai chegar aqui e detonar no Palmeiras. Mas não é. Mas é uma coisa. Esse perfil, deixa eu terminar aqui, William, para falar uma coisa. Mas com pequenas Mas sabe por que eu tô te falando? Se a gente continua nesse perfil aqui, esse perfil, cara dessa mesa não jogava. Palmeiras buscava um goleiro, tentou com o Bruno, Deola. Vamos contar. Sabe quem foi buscar? Um cara que resolvia a curto prazo, Fernando Praz. Que quando chegou e pra muita gente. Mas era um outro Palmeiras. E ele sabe também. disso, a gente já falou quantas vezes. Outro Palmeiras. Não, mas não tô falando disso. Palmeiras de 2013 não é igual o Palmeiras Mas eu tô falando que o Palmeiras precisa de alguém pra chegar e resolver. O que eu acho é o seguinte. Não dá mais pra ficar de aposta. A linha do Edu, ela tá certa. Isso aqui é um perfil. Avalizado ou não pelo Abel, isso aqui era um perfil. Correto. O que a gente está debatendo é que o Abel, quando ele fala, e a Leila, quando vai dar entrevista, eles estão concordando que, para esse início de 23, o primeiro semestre, quando for fazer, cabe uma mudança de perfil. Ninguém está buscando comercial para volante. Vocês querem E outra, eu não queria que quero que dispense esses caras, não. Seria ótimo. Quero que eles podem dar chance. Mas aí que tá. Eu não acho assim, você ganhou tudo em 2 anos de um jeito, tem que manter para o 3º ano. Não se sabe se o que você fez em 2 anos anteriores se vai dar certo no 3º ano. Pode não dar certo. Sim. Ninguém tem uma fórmula mágica e pronta para isso. Mas, do primeiro, do segundo, do terceiro, você não perdeu gente como escapa. Não, mas o Palmeiras fazer uma mudança drástica hoje... Não é drástica, é isso aí, duas no máximo. E repito o que o Praz falou que é importante. Quem está pedindo não somos eu, o Palmeiras Edu, escolheu. Praz. O Palmeiras escolheu. Está na mesa. Ele escolheu sair Felipe Melo, escolheu sair William Bigode, escolheu... É outra dinâmica. Então, quer dizer, agora não. Agora ele não escolheu sair os dois. Os dois saíram. Exatamente. Sim, mas é que tá, Praz. Eu acho que é um dilema aí. Você vai tentar trabalhar com esses jogadores que talvez em 3, 4 meses não deram uma resposta muito boa, mas o treinador observa que eles têm um grande. Os novos que vão chegar não vão excluir aqueles ali. Não vão excluir. Exatamente. Mas é que até porque não tem ninguém aqui para a posição do Acho até que ajuda a desenvolver o cara, porque a pressão vai estar maior. Danilo aqui. Qualquer suspeita. Não é para tirar isso tudo fora. É contratar o seguinte: chegou, põe a camisa e joga. O que a gente está falando aqui é isso. A gente está defendendo que talvez você não traga uma aposta de defesa e justiça, um que foi bem no Racing, um que foi bem no Independiente, para trazer o Gerson. Estou falando do Gerson como exemplo. Claro. Sim, mas vale para outro. Sim, mas, Prats, tem um trunfo na manga do Palmeiras que é importante. Se você ligar pro jogador e falar vem pro Palmeiras, o Palmeiras é multicampeão, é um time que tá pronto. Baita estrutura, tremendo treinador. Eu sou volante. Incrível. Eu sou volante. Aí fala, vou dar um exemplo, eu sou volante. Tô com meu telefone, é o Palmeiras, eu falo, o Praz sabe disso, que tem jogador, tem time que liga, o jogador faz isso aqui, vamos ver se o outro liga.
Depois a gente liga. É ou não é, Brás? Tem time que liga e o cara olha e fala assim, opa... Não, o Omar Feitosa falava, quando era diretor, não atendiam. Depois começava a ligar para ele. É isso. Então, sabe, eu entendo o que você está falando. Eu só critico, e esse momento eu acho que pede mudança de foco, não de trabalho todo. Não de metodologia, também não acho nada disso. O Palmeiras precisa de jogadores que cheguem para que nem dar uma resposta imediata. Um clube. O clube vai ter um perfil jovem. Tudo bem, mas não é só jovem, tem que ter experiente. Vai ter um time mais experiente, mas tem que ter jovem. É uma mescla, é um complemento. Não é que é só isso aqui, e não é que é só medalhão. Não, que não vai deixar de contratar jogadores de eu acho que depois de 3 temporadas, o Abel traz um debate que eu acho válido, pelas peças. desse cara que chega para jogar e resolver com custo maior. Medalhão, como queiram chamar, o craque, o titular incontestável. Ele trouxe essa pauta. Ele trouxe essa pauta. Depois, se sai... É ele que vira e fala, qualidade custa dinheiro, não é só aposta, não é só lapidar, não é só potencialidade. Toma um terceiro amarelo. Não, se sai, se é vendido, é isso. Tu tem que trazer um cara... Outra coisa, sabe por como a pressão começa a crescer, desnecessária e às vezes acontece? Nós já estamos vendo manifestação de torcedores organizados contra a presidente Leila Pereira. Tem um outro contexto. Que tem um outro contexto. Eu vou ver no carnaval tudo, mas eu tô olhando a questão da bola. Tô olhando a questão da bola. O Palmeiras precisa ser pressionado, o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro. Sim. O Palmeiras não precisa. O que eu acho é quando o torcedor fala assim, precisa de jogador, precisa mesmo. Porque agora, não é que só o torcedor fala, o treinador falou. Agora, quando eu falo jogador, eu acho que o Palmeiras precisa contratar 1 ou 2 jogadores, já tá bom, mas que cheguem para resolver. Se vier de novo nesse perfil, não vai resolver. E nós não estamos falando que o treinador falou de polêmica, o treinador pediu. Não, nós estamos usando partindo de uma declaração competência e o crédito que o treinador tem para compactar das nossas opiniões, né? Porque a gente achar que precisa é uma coisa, mas internamente a gestão é outra. A gente acha que o Grêmio precisa contratar não sei quem, mas internamente eles... Não, dá para ver que internamente eles também falam. Como o Abel falou, a presidente falou. Então, eu acho que é uma contratação... Principalmente pelo perfil dos dois que saíram. São o perfil de jogador de seleção brasileira. Gustavo Scarpa, como falou, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Danilo convocado. Recentemente convocado. E eu acho que já tem uma quantidade boa de, não vou dizer apostas, mas jogadores com margem de progressão, que vão precisar de um tempo. Agora você pode mudar minimamente esse perfil. Porque aí vieram todos de ligas diferentes. Não é fácil, cara, tu chegar e se fosse num time menor, beleza, mas chegar no Palmeiras, numa liga diferente, entrar no Palmeiras, num time campeão, e com o sarrafo lá em cima em termos de comparação. Porque o cara que chegar vai ser comparado com o Danilo. Mas o Danilo joga mais. O atacante é comparado com o Bigode quando estava aqui. Então, assim, é diferente o momento. Você vê que ontem entrou o Navarro. E aí até, cara, saiu o Hendrick, entrou o Navarro. O Navarro foi testado durante a pré-temporada como armador. Isso aí tá claro. Sabe quando? Imagina, você é diretor de futebol, eu acho o Anderson super competente, mas você imagina você na beira do gramado, tá vendo o treino aí, quem vai ter no time reserva tá o Navarro armando. Nada contra o Navarro, que eu acho que é um jogador com potencial de crescimento. Mas você olha e fala, o cara esse centroavante tá armando. Pois é. O que o meu técnico... Isso tem algumas coisas que o campo vão responsabilizar. Mas o técnico, ele tem o direito de fazer testes nos treinamentos. Aliás, olhou, viu uma característica, falou, poxa, se eu mexer aqui... Aí tá o encontrou posições diferentes para alguns que a gente achava. Exatamente. Tem um mérito danado. A gente não pode descartar o mérito do cara no treinamento. Falou, esse cara aqui sei lá, ele é o atacante, se eu puxar aqui ele para trás, parece que o cara que é meia pode puxar para lateral. Ele vê valores ali que a gente às vezes não vê, e aí a coisa às vezes dá certo. Cada uma posição, atua na outra também, ajuda. Isso aí é um baita mérito do treinador. Agora sim. Só que, mais uma vez, né? Se ele tá lá no dia a dia, ele fez tudo isso e viu o que precisa, então, quem é a gente para dizer que não? Eu acho, eu me sinto na obrigação de comentar em cima da percepção dele, porque ele tem muito mais condição de avaliar do que qualquer um. É isso mesmo. Gente, esse discurso do precisa de 1, 2 reforços... do Abel, ele não é do domingo da semana passada. Esse discurso a gente já mostrou aqui, ele é de outubro do ano passado, onde ele fala, estamos bem, o elenco é esse, maravilha. Não, mas em outubro ele falou no que máximo, não ele falou que precisava, não ele falou o seguinte, olha, o time é esse, o elenco é esse, já sabia que o Gustavo Scarpa ia ser vendido, já estava vendido, inclusive, já sabia que não ia contar com o Scarpa para esse ano, o Danilo é que foi de sopetão agora. Mas já tinha uma conversa, mas certo era o Scarpa, né? E, a gente vai precisar no máximo 1, 2 reforços no máximo para essa equipe. A gente mostrou aqui, ele falou isso em outubro. No máximo 1, 2 reforços e pronto, é isso. Quer dizer, esse discurso não é de agora, ele já está alertando lá atrás. Por quê? Porque já sabia da ausência do Scarpa e muito possivelmente já tinha a conversa do Danilo.
sai pra lá, pra cá, pode ser e tal. Ainda que não tivesse a venda concretizada Gente, como o Scarpa, é bom lembrar, a Leila avisou. O Danilo não sai no meio do ano. Isso, mas exatamente. A janela de verão. Exatamente. Nossa, no caso. Agora. Sabe quando isso vai mudar? Acontecer? Dia 29. Porque 28 é a Supercopa, né? Isso. Que eu não queria lembrar, porque o Pratos fala que você só fala desse negócio de Que não vale nada, né? O William tá alucinado. Mas sabe que a Supercopa... Qual é o jogo mais importante agora? É a Supercopa. Embora depois tem o Mundial do Flamengo, tem Recopa. Esses são jogos grandes, os jogos pesados. O senhor não goste de Supercopa porque remete a título, o senhor é contra a alegria. E a Supercopa... Ele gosta de quem perde. A Supercopa é simples. Dia 29 de janeiro. Se o Palmeiras perde a Supercopa, aí você vai ver se não vão buscar a gente. Posso falar uma coisa? Se ganha. Posso falar uma coisa? Se ganha, sabe o que vai acontecer? Vai ficar assim, talvez se iluda de novo, que, dá pra segurar o elenco. Pode ser não, pode ser. Assim, o Ciro entra em campo, hein? Não. Você não gosta de olhar pra frente, planejamento não depende do jogo. Independente do resultado, vai se buscar. E independente do resultado, tá se buscando. Assim, eu vou falar... O resultado só acelera. Eu vou falar pelo pouco que eu conheço lá de dentro, sabe? Pouco? Pouquinho. Quanto tempo você ficou lá? 7 anos. Pouca coisa, né? Desde o ano passado que ele falou, em outubro, sei que, essa conversa da Biel, já estão mapeando, já estão... Agora, não dá pra entender. Demorou, hein? Não, isso. Aí é outra situação. O porquê de não ter fechado ainda. Aí é outra situação. Aí é difícil pra gente saber, porque tem outras partes envolvidas. Mas que tá procurando, que tá tudo mapeado, inclusive outras posições, claro, que pro ano que vem, ou quem sabe pro outro ano já tem uma questão de renovação, já tá tudo mapeado. Entre a sala do Anderson e do Cícero tem uma sala só para análise de mercado. Ninguém acorda segunda-feira, vou ver o que tem hoje aqui. Vendi o Danilo, vou ter que trazer. Quem vai? Aí, que nem eu vi um tempo atrás, não vou dizer o nome do clube, eu falei, tá, mas análise de venda nós não tínhamos. Criamos agora, temos 2 caras, mas é muito material. Isso aqui tá. Como é que são os processos para contratação e avaliação do jogador? Indicação. Mas de quem? Mas por que você vai dizer o nome do clube, ô Prazo? Aqui é jornalista. De novo. Você tá contando o milagre não vamos ele. Isso aí é forte, deixa quieto. Você sabe que uma vez... O jornalismo que você quer dar pra ele lá, o senhor. Ele tá certo. Esse negócio... Falar pra quê? Trouxe uma informação assim. Isso, revela. Ele tá no bolso. E esse negócio de indicação, o indicação é sempre, eu tenho medo. Porque esses dias um cara falou assim, pô, esse jogador joga muito. Aí eu vi o DVD. Mas o bom era o editor. O editor fez uma coisa com o DVD dele que parecia, sabe? Era o Edson Arantes do Nascimento. Era, olha, agora tem DVD que o cara é tão ruim que ele põe 3 vezes batendo lateral. Replay, mas até o meu é bom. Seu DVD é bom, Prazo. Você falha no DVD ou não? Não, tá louco. Não é uma reposição. Não espalmo. DVD tem cada Jogo até bem com os pés. Isso, Tem drible no vaso. Manda pro Prazo pra ele ver. Isso é a lei da vida, né? Você vai comprar... Tem que ver o lance. Sei lá, você vai comprar um carro novo. Aí você monitorou, tá em dúvida entre 3 carros. Aí chega o outro, não, porque eu tô com uma indicação pra... Se fosse bom, você já tinha visto. É lógico. Se fosse bom, você já tinha visto. Aí acontece com filtro de rede social. Tem gente que você vê... Indicação é boa pra quem, né? Você usa muito filtro? O cara bota tanto... A pessoa bota tanto filtro na rede social. E aí quando chega pra te encontrar, você fala, cadê o filtro? Que só vem aqui não veio só a pessoa. Você já passou por eu isso? te vejo com filtro. Eu te vejo com filtro. Aqui é limpo. Maravilhoso. Só vou falar uma coisa pra você, o Cauã Raymond. Falar uma coisa pra você. Você está jogando a projeção. Vou usar seu caderninho aqui. Você está jogando sua projeção pro dia 29, é isso? Posso falar uma coisa pra você? Que é 28 jogos. Se perder pro São Paulo no final de semana. Segunda-feira. E a virada ontem na Araraquara com 10. Calma, vamos chegar lá. Se perder para o São Paulo no final de semana, não precisa nem esperar dia 29. Perder pro São Paulo, o clássico, primeiro clássico aí do Campeonato Paulista. Eu acho que aí segunda-feira o barulho já tá maior. Muito resultadista. Eu acho que tem que ver como vai ser o jogo, o desempenho da equipe. Já vai começar, porque é o seguinte, presta atenção, meu filho, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa, resultado não dá título? É o que dá título. Obrigado, Prates, muito obrigado. Então o negócio é o seguinte... Um amigo nosso falava o seguinte, William, quando você vai perguntar pra alguém um jogo que você não viu, você pergunta como jogou ou quanto foi? Aí, não, quanto foi, mas depois você explica como foi o jogo. Primeiro me dá o placar. Pergunta quanto foi, aí você fala 2-0. Não, mas como quem faz? Você começa a contar. Aí você começa pelo placar, não é isso? A pergunta é quanto foi o jogo? Pragmático, William. Eu acho que você, como formador de opinião, apresentador,
está muito preocupado com o resultado. Vamos analisar como que Mas foi tem a treinador peleja. que fala. Mas o Abel falou isso ontem na coletiva, viu, meu querido? Você viu a coletiva do Abel? Pode acelerar os processos, mas não pode mudar os processos. Exatamente. Agora, o Abel ontem na coletiva falou, tem que ter resultado. Sim, ele falou. claro, Ele claro. falou. E ele disse mais, hein? Só quem O não que gosta nós de vitória, fizemos, Não, e exigência alta, o que né? nós fizemos o ano passado, ele falou, o que nós fizemos o ano passado, acabou, começamos do zero esse ano. É isso. Abel que falou, não sou eu que estou falando, o treinador do Palmeiras que falou isso. Ele não acredita. mentalidade dele. Você não acredita na gente? Vai lá, até a coletiva Não, mas o dele. Abel não sabe não, quem sabe é a gente aqui. Não é de O Abel nada não sabe disso, não. nem temos a Bom, pretensão. já que eu citei o São Paulo, vamos ver o Rogério Ceni falando aí, porque é o seguinte. Importante. São Paulo venceu, Verdade. jogou melhor. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.